Interessante isso que você trouxe, né? Na verdade é mais profundo, a gente poderia até ficar aqui horas só falando exatamente sobre esse tema, mas você falou em relação à questão do subsídio, aí me vem aquela questão da preocupação. A gente sabe que a Venezuela subsidiou muito tempo o combustível por lá e a gente sabe, né, o reflexo que isso trouxe para o país. A questão do congelamento de preços, a gente tem um exemplo muito aqui do nosso lado, que é a Argentina, né? Enfim, essa questão que a gente também está debatendo sobre o ICMS, eu queria saber a sua opinião em relação a isso também, porque assim, a gente sabe que por um lado tem desagradado muito os governos estaduais, é uma alternativa aí que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem batido muito na tecla em relação à questão do ICMS, né, que acaba tendo um peso muito alto em relação ao preço dos combustíveis, já que você falou nessa questão do subsídio aí, e tentar entender um pouquinho da sua opinião em relação a isso, quais seriam os riscos, né, se a gente realmente resolver subsidiar parte do combustível, corremos o risco de virarmos, de repente, uma Venezuela, escravos desse subsídio, segurar os preços, corremos o risco de sermos igual a Argentina, congelar preços e depois pagar caro por isso, não esquecendo que a gente fez isso com a energia no governo Dilma e a gente pagou mais caro da conta também. Um exemplo que a gente não é só o nosso vizinho, nós também já fizemos isso. E como que você vê aí, se você acredita que essa pauta do ICMS passa no Senado, e se passar, se você também vê aí algo, né, mais emblemático para alguns estados aí, na hora que a gente tiver um teto máximo para o ICMS? Em relação aos subsídios, como você muito bem colocou, existe o risco, sem dúvida alguma, de nós ficarmos viciados em subsídio. Ou seja, no momento em que ele é colocado, ele começa temporário, a justificativa é o enfrentamento de um contexto específico, conjuntural, mas ele vai se alongando e vai impactando cada vez mais as contas públicas. Isso é, sem dúvida alguma, um risco e a gente precisa levar isso em consideração na conta quando debate esse tipo de alternativa. Em relação ao congelamento, o congelamento é um desastre, né? O congelamento me parece realmente algo que o Brasil experimentou num passado recente, arrebentou a empresa, e aí a gente está falando não do Tesouro pagar, que é o que acontece com o subsídio, mas da Petrobras pagar através do congelamento. E isso vai fazer com que a companhia perca capacidade de investimento, vai fazer com que a economia brasileira perca atratividade em termos de investimento. Investidores estrangeiros vão olhar para esse país, bom, isso não tem interesse, porque isso não é sério, isso não é sustentável, isso não vai se manter de maneira nenhuma em um horizonte de prazo mais alto. Falando especificamente em relação ao ICMS, me parece que é um debate legítimo você tentar estabelecer limites para o ICMS, particularmente em produtos e serviços considerados essenciais. Esse é um elemento interessante de ser debatido. Agora, o ideal é que essa discussão ela fosse dentro de um contexto mais amplo, que ela fosse dentro de um contexto de reforma tributária. Da maneira como está sendo feita, você está simplesmente dizendo, olha, eu vou cortar aqui um pedaço do ICMS dos combustíveis e o preço dos combustíveis vai cair de forma expressiva. Não vai. Né? Basta a Petrobras ter que fazer mais 1, 2 ou 3 reajustes e todo esse ganho em cima do corte do ICMS, ele desaparece. Então, você corre o risco de arrebentar a conta de estados brasileiros, alguns estados que passaram, inclusive, por esforços de reequilíbrio das suas contas muito significativos, através de uma canetada. Você dá uma canetada, manda cortar o ICMS e esses estados passam a ter dificuldades para manter as suas contas públicas em ordem. Se isso fosse feito dentro de uma discussão um pouco mais ampla, de uma discussão de reforma tributária, me parece que seria muito mais adequado. A chance de passar me parece grande no Senado. A gente está falando de um ano eleitoral e uma medida como essa é extremamente popular. Você vai cortar impostos dentro de um contexto de ano eleitoral. O sistema tributário brasileiro está completamente doente, né? O sistema tributário brasileiro está completamente distorcido. Não faz sentido você ter a cobrança de ICMS acima de 30%, como acontece em alguns estados brasileiros. Não faz sentido você ter a cobrança de ICMS altíssimos sobre eletricidade, sobre telefonia, serviços que são, sem dúvida alguma, essenciais. Me parece que essa discussão ela é muito meritória, mas você colocar essa discussão apenas dentro de um contexto particular, de um contexto para tentar diminuir um pouco o preço dos combustíveis, dentro de um contexto eleitoral, dentro de um contexto onde a inflação está pressionada, temo que isso gere mais desorganização do que efetivamente tenha eficácia.
vai desorganizar contas públicas dos estados, não vai ter um impacto representativo sobre o preço dos combustíveis se novos reajustes acontecerem, e a tendência é que novos reajustes eventualmente aconteçam com a manutenção do barril de petróleo em patamares elevados. Então, mais uma vez, acho que a gente está buscando uma solução simples para um problema complexo. Um problema complexo que envolve muito mais aspectos e que tem efeitos colaterais quando a gente atua de uma forma tão direta e tão rápida como está acontecendo nesse caso específico do ICMS.